Esse vídeo é para as pessoas poderem pensar relacionamentos. Se tá tudo bem, é legal porque dá uma reforçada na sua relação e fala, nossa, que legal, eu não passo por nada disso. Mas se você está vivendo alguma coisa que possa se aproximar a isso, é uma chance de você rever, se recolocar e buscar fazer a sua parte para não ficar dependente ou sendo diminuída num relacionamento. Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje eu vim refletir com vocês sobre o tema do Dom Juan. Já ouviram falar do Dom Juan? Tenho certeza que sim. E aí, falando do Dom Juan, eu vou estar trazendo uma síndrome do Dom Juan. Sabe o que é essa síndrome? É aquela pessoa que está sempre precisando seduzir alguém, tem aquela necessidade praticamente compulsiva de precisar seduzir, conquistar, está sempre atrás de uma grande conquista, porque isso é um grande jogo para essa pessoa. Esse termo ele foi tirado de um personagem da literatura espanhola que chamava Dom Juan mesmo, e que ele era muito mulherengo, ele era muito ligado em procurar aventuras, e então ele estava sempre num jogo de sedução. Então eu vou falar um pouco desse perfil, uma pessoa que tem isso. Eu, quando estou trazendo essa pessoa, vamos pensar que é alguém que tem um comportamento exagerado, tá? Quando a gente fala na síndrome de Dom Juan, é aquela pessoa, então, que faz de tudo para seduzir. É realmente um jogo. Então, uma pessoa que vai buscar constantemente novas conquistas, e este movimento é o que preenche o objetivo dessa pessoa. Ela é focada nisso. Dificilmente vai ter relacionamentos mais profundos, os relacionamentos são breves e praticamente nada profundos. Estão sempre em busca, então, de uma nova conquista. E quando conquistaram, fazem de tudo para conquistar a pessoa. Faz até, às vezes, a pessoa se sentir muito especial, porque não desiste fácil, está sempre lá nesse movimento de sedução. E assim que conseguiu, essa pessoa, assim, é como se falasse, tá bom, fim de jogo, e já nem dá mais atenção para aquela pessoa, que deixa as pessoas que vivenciaram esse jogo de sedução e ser seduzidos muito perplexos, né? Porque num dado momento essa pessoa entende que ela é muito especial e no outro que ela não é nada, né? Fez parte de um jogo só de sedução. E também assim, são pessoas que têm um narcisismo muito grande, sabe? Aquele tipo de eu me amo, né? Eu me amo e pronto, eu me basto. Então, essa pessoa tende a ser bastante narcisista. Às vezes pode ter um quadro de transtorno narcisista ou de um transtorno antissocial, que são coisas mais complicadas, né, clinicamente falando, e que então deixa a pessoa num lugar onde não tem empatia pela outra pessoa. Essa pessoa não se conecta com a pessoa, ela se conecta com a conquista que ela faz. É bastante difícil porque não se propõe relações afetivas duradouras. Aí você vai dizer, mas por que você está falando isso? A pessoa não vai procurar terapia. Dificilmente vai, porque o transtorno narcisista, né, ou uma pessoa mais narcisista, dificilmente vai querer fazer terapia, porque como a própria forma de ser expressa, eu sou alguém que eu me basto, eu sou o máximo e tá tudo bem. Quem sofre mais são as pessoas que se relacionam com pessoas assim. Mas às vezes pode ser que alguma coisa aconteça e essa pessoa então consiga querer alguma coisa a mais, mas ela não consegue exercitar isso mesmo que ela tenha vontade, porque volto a dizer, a necessidade de conquistar vem de novo. E vem de novo, e vem de novo. Então, não estou falando aqui de pessoas que gostam de seduzir, né, ou que procuram, às vezes, ter um sexo casual. Não, eu estou falando de outra coisa. Estou falando de uma coisa bastante mais complicada do que isso, porque natural uma pessoa que queira ter sexo eventual ou uma pessoa que não esteja num dado momento a fim de se relacionar. Mas uma pessoa assim tem como padrão essa postura, esse comportamento. Tem um filme que eu acho muito interessante que chama Ligações Perigosas. Ele é de 1988 e são com atores maravilhosos que é John Malkovich, Glenn Close e Michelle Pfeiffer.
eles estão ali ligados num triângulo, onde tem uma marquesa e um visconde muito amigos e que eles decidem então fazer um jogo de quem conquista quem, né? Não entre eles, mas eles definem personagens, pessoas ali, personagens do filme, que essa pessoa deveria conquistar. E eles se envolvem num jogo de intriga para fazer isso. E aí, né, a Michelle Pfeiffer é a moça que vai ser seduzida, ela fica naquele ar que ela não, ela é uma mulher casada, né? E é lógico que uma pessoa assim, inclusive, procura pessoas que são comprometidas, porque são pessoas que são mais difíceis de estarem abertas e o difícil instiga mais. E no filme, então, essa era a situação e ele vai tentar seduzir essa mulher. Então, assim, é um filme antigo, onde paisagens muito bonitas, vestimento, ele inclusive foi premiado no Oscar, e é um filme que vale a pena ver, porque você vê ali as artimanhas do Dom Juan. Como acontece no filme, o John Malkovich se interessa pela Michelle Pfeiffer, e ele pensa ter alguma coisa. Mas a constância do papel dele impede que ele consiga se relacionar, né? Porque ele está preso num jogo. É bem interessante de ver, viu? Mas ele entrou num certo sofrimento, porque ele gostaria. Só que se ele mudar, ele vai ter que mudar o jogo com tudo na vida dele. E essa pessoa, então, ela pode até procurar terapia, né? Pode procurar porque ela pensou em mudar alguma coisa do jeito dela. Mas vamos dizer que é um trabalho mais complicado. Nada é impossível para quem quer, né? Se você vivenciar alguma coisa assim e quer rever isso, não desista de rever isso. Mas se não quer, aí é interessante que a gente possa olhar para as pessoas que se relacionam com pessoas assim, porque essa pessoa está propensa a viver uma história de abandono. É o que irá acontecer logo. Agora, também não é incomum que uma pessoa com a síndrome de Dom Juan tenha também uma insegurança tão grande, não parece, né? Porque é o máximo ele. Estou falando ele, mas pode ser uma coisa que acomete mulheres e trans também. Estamos falando de seres humanos. Como o complexo de Cinderela pode acontecer com homens, a síndrome de Dom Juan pode acontecer com mulheres também, né? Mulheres que vão fazer de tudo para só ficar seduzindo. Né? E dinamicamente é muito parecido, né, a ação sobre isso, só que em vez de chamar síndrome de Dom Juan, chama síndrome de Afrodite. Mas são as mesmas questões envolvidas. Às vezes essa pessoa pode ter insegurança, não parece, né? Porque a pessoa quer tudo, pode tudo, né? Mas às vezes a pessoa viveu alguma coisa que fica um medo tão grande de ser abandonado, que antes que aconteça isso, a pessoa ser abandonada, essa pessoa abandona. Então, antes de ser abandonada, ela sai de cena para não viver essa dor. Morre de medo de sentir dor, morre de medo, portanto, de se aprofundar no relacionamento. Vai estar sempre saindo estrategicamente e, portanto, essa é uma pessoa que tem uma grande facilidade de manipulação e também não tem empatia, tá? Então, gente, eu estou aqui trazendo essa reflexão, né, para que cada um de vocês, primeiro, eu acho que é sempre interessante saber que essas coisas existem, né, e existem mesmo, mas também é muito importante que você possa se reavaliar nas suas relações, como é que você está, ou reavaliar a sua parceria, né, porque relação é para ser boa, né? Não é um jogo de disputa para cair na mão de alguém ou se entregar. Se há entrega, é porque houve confiança. E aqui confiança é o que não existe. Então, é isso. Gostaria que vocês refletissem sobre isso. Pare para se olhar, pare para se conhecer. Não deixe de se amar. Relação é para expressar o amor que você tem com você e essa pessoa que está ao seu lado te admirar. Tá bom? Um beijo grande. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e indique para pessoas que você acha que possa fazer bem essa reflexão. E se não se inscreveu no canal, eu aguardo você lá, viu? Pode deixar uma mensagem que eu te respondo. Beijo!